Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai ter aqui no canal o teste de câmeras tradicional, já que eu gosto de fazer, do Motorola Moto G100. A Motorola lançou esse cara esses dias e eu já tô com ele acho que quase uma semana. E eu venho trazer hoje para vocês o teste de câmera. Ele tem 3 câmeras na parte traseira, na realidade são 2, mas que dá para utilizar como 3, e 2 câmeras na parte frontal, tá? Ele tem uma câmera na parte frontal de 16 megapixels, uma câmera de 8, a de 8 é aquela para pegar bastante coisa. Na traseira ele tem uma câmera de 64 megapixels f1.7, que é a principal, e uma câmera de 16 megapixels com autofoco. Essa é a ultra wide, para pegar bastante coisa também, só que dá para você utilizar ela como macro. Inclusive tem um ring light que acende aqui uma luzinha para você fazer fotos bem de pertinho. Esse é o setup das câmeras, lembrando que a câmera frontal não faz vídeos nem a Full HD 60. A máxima resolução da câmera frontal aqui no Moto G100 é Full HD 30, tá? Na traseira você tem possibilidade de ir até o 6K, a Motorola não coloca 8K, mas o 6K também não tem estabilização. Bom, tudo isso e um pouquinho mais eu vou comentar com vocês durante essa nossa caminhada por aquele lugar que vocês já conhecem. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita, deixa um like aí, se inscreve agora no canal e depois dos testes, escreve nos comentários o que você achou dos testes. Eu volto aqui no final também para dar a minha opinião sobre as fotos e vídeos desse cara aqui. As fotos no final, na descrição, vai ter também aí a minutagem se você quiser pular direto para ver as fotos, beleza? Vamos lá. Bom pessoal, já estou aqui para começar a gravação aqui dos vídeos e fazer algumas fotos para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela já está aparecendo as configurações que tem disponível na câmera do Moto G100, tá? Cor em destaque, panorama, filtro interativo, recorte, cinematography, Ultra Res, que é alta resolução, utilizando o 64 megapixels da câmera, modo retrato, modo noite, que é o Night Vision, selfie em grupo e modo Pro. Passando para vídeo, time-lapse, câmera lenta, captura dupla, retrato e cor em destaque. Galerinha, e antes de começar, essas aqui são todas as opções que você vai encontrar no menu de vídeo, tá? Olha aí, você pode ligar ou desligar a luz, né, que é o flash utilizando como lanterna na gravação de vídeo. Pode deixar o padrão 16:9 ou o modo esticado, tela cheia 21:9, que é o padrão da tela do dispositivo que eu vou utilizar aqui, porque meus vídeos são 19,5:9, então 21:9 fica melhor. Estabilização, aqui está estabilizado, amarelinho, eu poderia desligar a estabilização e eu ganho mais ângulo. E a resolução máxima 6K, vocês estão vendo aqui, quando eu ligo 6K eu perco automaticamente estabilização. Não dá para fazer 6K estabilizado e não dá para fazer 6K também em 60. Então quando você tenta 6K 60, você perde o 6K. Beleza? Então nós vamos fazer aqui vídeos em 4K 30, 60 e vou fazer fotos. Não vamos fazer vídeos aqui em Full HD, tá? Modo foto, as opções que a gente vai ter são essas aí, ó. Ligar, desligar o flash, flash no automático, temporizador, aquele live foto, né, que é para fazer as fotos e você ver aquele videozinho curtinho. Modo proporção 3x4, 16:9, 9x16 ou a tela totalmente esticada. E aqui, onde eu acabei de mostrar para vocês todas as outras opções da câmera, bora começar isso. Bom pessoal, estamos começando aqui, eu estou agora então gravando naquele padrão que eu falei para vocês, 21:9, por isso que eu estou com o braço totalmente esticado e minha cabeça ainda não está aparecendo. Porque eu estou com a estabilização ligada, estabilização que só é digital nesse cara, tanto nas frontais quanto na traseira, tá? E eu tô gravando agora em 21:9. Se fosse 16:9, você veria umas tardinhas do lado aí e eu teria um pouquinho mais de cabeça aqui, embora o cabelo seja bem grande, tá? Então essa aqui, ó, é a gravação em Full HD 30, não faz nem Full HD 60, a frontal é só Full HD 30, né? Tanto a ultra wide como a principal. E você pode utilizar os padrões aí, 16:9 ou 21:9, e essa é a estabilização, tá? Tá bem fechado realmente, principalmente nesse padrão. Se a gente desligar a estabilização ligada aqui, ótica, eu acho bem legal, né? Ó, vamos analisar também lá atrás, ó, tá vendo? Hoje tá, aqui tem céu azul, ó, tá com o céu meio branco para quase todos os lados, mas ó, segurando o céu bem, né? Esse aqui é um dispositivo intermediário, tá? Com um chipset, processador, GPU, armazenamento, RAM de top de linha, mas as câmeras são câmeras de intermediário. No geral, você deve ter um desempenho acima de uma câmera intermediária um pouco,
da linha Motorola, porque ele tem um chip com um ISP, um Spectra 480 da Qualcomm, que equipa o Snapdragon 870, que vai te dar uma possibilidade de um processamento de imagem um pouco melhor, né? E a capacidade do chip realmente possibilita você fazer coisas melhores. Então, ó, essa aqui é a gravação. Eu vejo, parece que umas travadinhas assim, ó. É a gravação em Full HD 30 na frontal. Não faz 60, não faz 4K, certo? Então, ó, se quisesse ganhar um pouquinho de ângulo, eu vou só ligar aqui, ó, um minutinho para vocês verem o ângulo que eu ganho se eu desligar a estabilização. Pronto, desliguei a estabilização. Em 21:9 eu ganhei cabeça, né? Consegui enquadrar minha cabeça, que não é pequena, aqui dentro do quadro. Mas se eu caminhasse, por exemplo, vocês iriam ver essa gravação bem mais tremida do que estava a gravação anterior, tá? E ele ainda tem a câmera ultra wide, que não tem muita diferença se você tiver com a estabilização ligada. Eu vou colocar a ultra wide agora, que é de 8 megapixels, essa é de 16. Vocês verem ela com a estabilização desligada, o quanto a gente ganha de espaço, e a hora que eu desligo, como que fica. Olha só, essa é a de 8, é a ultra grande angular, só que está em 16, em 21:9, o padrão da tela. Por isso que tem menos imagem aparecendo. Mas ó, tô com a estabilização desligada, a única coisa que dá para mudar, para ver já, é que mudou a cor, né? Porque é uma câmera inferior, 8 megapixels, sensor diferente, mudou a cor, mas eu permaneço praticamente com o mesmo enquadramento. E é uma câmera bem mais angulada. Para você conseguir mais ângulo, você tem que desligar a estabilização. Ó, desse jeito, se eu caminhar, vocês estão vendo que está bem estável. Com bastante luz, é uma câmera boa também, embora as cores já se percam um pouco, né? E o sol, ó, tá indo e voltando hoje, tá? Mas ó, se eu desligar a estabilização, aí ela aparece, pelo menos em 21:9, uma câmera mais angular. Tá vendo só? Esse aqui é o 21:9 na ultra wide frontal de 8, e agora sim ela parece uma câmera grande angular, que te dá essa possibilidade, tá? Vocês estão vendo? Agora sim, mas só que se eu caminhar, ela é uma câmera grande angular. Grande angular realmente passa menos a impressão de tremer, mas dá pra ver que já tá tremendo, dá pra ver os tremores, tá vendo? Mas aqui ela parece uma grande angular. E só para vocês terem o gostinho de como ficaria o 16:9, que é o padrão que todo mundo grava, eu vou colocar aqui um pedaço para ver quanto mais de ângulo a gente tem. E nas outras resoluções também, você entenda que você vai ter mais tela com estabilização ou sem estabilização. Prestou atenção? Agora você deve estar vendo barras enormes pretas do lado da sua tela, mas ó, eu tenho bem mais, dá para ver até meu braço bem maior. Esse é o padrão 16:9, tá? Então aqui você ganha muito ângulo, principalmente com a estabilização desligada que está agora. Vocês viram? Então, só para deixar vocês bem espertos, porque pode parecer a câmera muito mais fechada do que ela é. Bom, acho que tá bom de câmera frontal em vídeo, né? Ó, tá vendo o céu, ó? Segura, não segura. Eu vou até voltar para a principal agora para a gente ver aquele céu ali, ó. Como é que vai estar? Essa é a principal, frontal. Estamos falando só de frontal. Quando vocês estiverem me vendo, é frontal, tá? Ó. Então essa é a principal de 16 frontal. E tá sem a estabilização ligada porque eu não tô andando, tá? Ó, cara, o HDR funciona até que bem, as árvores estão bem expostas, ele não consegue buscar tanto as nuvens, né? Ó, tá vendo? Mas ó, eu diria que a qualidade de imagem é bem boa. Aqui tá desligada a estabilização agora, então não, por favor, não veja essa parte agora, deve estar tremendo bem. Tá bom, acho que de câmera frontal, né, galera? Tô olhando para a tela, às vezes não para a lente, que é para me localizar. Vamos para a traseira, que senão já vai ficar gigante esse vídeo. Aliás, as fotos no final e no finalzinho ainda eu venho aqui voltar com a minha opinião sobre essas câmeras aqui do Moto G100. Além do que eu já vim falando aqui, tá? Vamos para a traseira principal e ultra angular. E macro também. Bom, galera, essa é a traseira principal 4K 30 com estabilização digital ligada, tá? Não tem estabilização ótica, então vocês já sabem que é a digital. No padrão 21:9, que é a tela super esticada. Já falei, vou repetir mais uma vez, teria mais ângulo aqui se a gente tivesse no 16:9, tá? Ó, vou caminhar aqui naquela velocidade normal. Terreno aqui agora é pedrinha, tô sempre de chinelo, que é para não dar vantagem nenhuma. Não tô nem com aquele bastãozinho hoje, que eu uso para segurar, para não tapar o áudio, tá? Ó, o que vocês estão achando aí? Vou andar de novo aqui, mais rapidinho, 3 por hora, aquele padrão normal de caminhada de uma pessoa. E ó, a estabilização é bem boa, nem parece que mexe. Eu tô andando, tá? Vocês vão ver que eu vou chegar na curvinha aqui e eu tô andando. Tá nublado agora nesse momento, o sol tá lá em cima, tá? Ó.
O meninão tá lá. E esse aqui é o 4K. Olha lá, céu, ó. Agora dá pra gente ver céu, ó. Tem uma árvore aqui. Árvores é o que mais tem por aqui, né? Tem uns coqueiros ali, palmeiras. E... ó, quando eu mexo assim, parece que tem uns soquinhos na imagem enquanto eu tô mexendo assim, tá vendo, ó? Parece que a imagem vai de tranquinho em tranquinho. Mas, olhando aqui na tela, essa tela tem um brilho de 560 nits. Parece que tá legal, fora os solavanquinhos, né? Tá vendo? Já tô gravando faz um tempo e o dispositivo não tá esquentando. Tá, esse é o 4K 30. Vou tentar aqui no 4K 30 fazer um teste de foco próximo aqui numa árvore. Ó, tem umas folhinhas aqui. Vamos ver. Ó, é que tá balançando, foca bem. Para baixo e voltando, foca bem sim, ó. Esse é o 4K 30 e filma muito bem, ó o céu lá, ó. Tô nas folhas e tem céu ainda lá atrás, tá? Foi foco lá no céu e foco aqui na frente. Vou colocar agora o 4K 60, depois eu vou ligar o macro, porque além de fotos ele grava vídeos também com a câmera macro. Pessoal, essa aqui então é o 4K 60. Olha que imagem bonita, cara. Tá com umas cores bem vivas. Olha, o céu tá retratado na tela aqui da cor exata que é. Eu fiz um teste ontem contra o S21 e o céu do S21 fica bem azul. Fica bonito, mas não é a cor real, tá? Ó, esse é o 4K 60. Uma coisa para vocês se ligarem no 4K 60 é que quando você habilita o 4K, não precisa nem ser o 60, você perde a possibilidade de gravar com a câmera ultra wide. Então é um dispositivo intermediário, não grava com a câmera ultra wide traseira de 16 megapixels em 4K, tá? Nem 4K 30, não grava. Se você quiser, você tem que ir para Full HD, e Full HD 30, não Full HD 60 também não deixa, certo? Então, mais uma característica aqui, se você tiver no 4K 60, ele vai te dar a opção de macro e a opção da normal. A ultra wide some. Então eu vou ligar a ultra wide daqui a pouco e vai estar em Full HD, porque você não consegue gravar com ela em 4K, tá? Ó, esse é o 4K 60, pessoal, tá bom? Ó, a fluidez é bem boa, tá? Se a gente girar assim rápido dá pra ver a fluidez, tá vendo? Muito legal. Não tem nada aqui pra filmar de excepcional. Tô sempre aqui no mato, vocês sabem, ainda mais com esses tempos agora. Não tem jeito de gravar na cidade. Então, é isso aí, ó. Esse é o 4K 60. Vou ligar aqui. Tem uma plantinha aqui, ó. Esse negócio balançam demais, mas eu vou ligar aqui o macro agora, pra vocês verem eu gravando com a macro. Ó, pessoal, essa é a macro, mas só que a macro é a câmera ultra wide também. Então não dá pra falar tecnicamente que não dá pra acessar em 4K a macro, porque ela é a ultra wide, tá? Ó, olha só, olha que legal, velho. Olha só, isso tá muito próximo. Isso é a macro, ó. Isso é o macro. Olha isso. Eu não sei qual a resolução que tá gravando agora, e provavelmente deve ser Full HD. Depois eu vou checar e vou colocar na tela aí. Mas olha isso. Tá vendo? Cara, excepcional. A qualidade é muito boa. Deixa eu pegar e focar aqui uma coisa bem pequenininha, cara. Ó, pra vocês terem ideia, isso aqui é meu dedo, todo com cutícula e essas coisas aqui, ó. Olha só. Vou pegar uma pedrinha minúscula aqui. Olha isso. Esse é a macro. A macro é espetacular. E você pode ligar a luz da macro, tá? Ó, ela tem uma luzinha para ligar. Cara, é espetacular essa câmera macro desse smartphone. Muito, muito boa, realmente. Olha só. Olha o quão perto você consegue filmar e tirar fotos também. Essa é a macro. Vamos para ultra wide agora. Vou para Full HD, porque só assim a gente consegue utilizar a grande angular. Galera, tô aqui agora já em Full HD. E digo mais, não é só Full HD, tem que estar em Full HD 30 para você conseguir utilizar a câmera ultra wide. Não é essa ultra wide, então caso você queira utilizar a câmera no modo ultra wide, tem que estar em Full HD 30, não adianta colocar o Full HD 60 na traseira, porque ele não vai habilitar. Aí, se você colocar no Full HD 30, você pode mostrar para vocês e entre as câmeras, ó, ela caiu para ultra wide num soco bem extremo, ficou bem escuro, né? Bem diferente a filmagem. E agora eu vou colocar na principal, ó. Indo para frente foi mais suave, agora voltando
ela voltou igual agora. Ó, então dá para perceber que é mais escura, né? A câmera ultra wide de 16 megapixels, que é a mesma que faz as fotos macro. E só em Full HD 30 você tem a possibilidade de ir entre uma e outra, tá? Entre uma e outra. Então essa aqui é a Full HD em 30 e ultra wide, é essa aqui. De cara já dá para ver que ela é bem mais escura, é f2.4 se eu não me engano, tá? E ó, a qualidade de imagem não tá ruim não, mas tá escura, né? É uma câmera menos capaz. Como eu disse, o dispositivo tem coração, ele tem pulmão, ele tem fígado, rim de top de linha, mas os olhos são de intermediário. Galera, esse aqui é o menuzinho do modo Pro, tá? Como vocês estão vendo, o modo Pro funciona tanto na frontal quanto na traseira. Vocês estão vendo, ó, o modo Pro funciona para a câmera principal, para ultra wide também na frontal. Então esse aqui não é para vídeo, tá? É para foto, é que eu tô gravando a tela, certo? Beleza? Esse aqui é as configurações que você tem do modo Pro, ó. Dá para colocar o timer, dá para ligar e desligar o flash, dá para escolher 3x4, 9x16 ou 21x9, que é o padrão do dispositivo, colocar JPG, RAW e JPG, e você pode mudar para a câmera traseira e também ter todas as configurações, tá vendo aí? Tudo que você tinha na frontal, você consegue na traseira. Esse é o menuzinho do Pro, tá? Que é só para foto, não é para vídeo. Vou até colocar aqui de volta, ó. Ele vai ter para vídeo aqui o modo retrato, só que o modo retrato, pessoal, só funciona também para traseira, tá? Não tem, ó, não tem menu para frontal. Você não consegue modo retrato na câmera frontal, tá? Em vídeo, tá? Obviamente que em foto vocês vão ver já nas fotos já. E essas outras configurações aqui, modo ultra resolução também, essas coisas mais básicas. Mas eu quis mostrar para vocês que ele não tem então um modo que funciona no modo retrato para câmera frontal de vídeo, tá? E quis mostrar o modo Pro para vocês. Bom, vamos lá para as fotos. Pessoal, antes de ir para as fotos, eu vou falar para vocês. Eu vou utilizar o meu palmo para colocar em comparação a distância das fotos para macro. Vou colocar meu palmo tem 22 centímetros. Eu vou colocar o meu palmo, fazer uma foto. Vamos ficar ao lado, as três, com a ultra wide, com a ângulo normal, as duas a um palmo, e depois a macro, quando ela estiver o mais próximo que ela pode alcançar, que é 2.8 centímetros, tá? E vou deixar ligado o ring light, o flashzinho da câmera macro. Então vou utilizar meu palmo. Você vai ver as fotos em ultra wide. A primeira vai ser a ultra, a do meio vai ser ângulo normal. Quando tiver a macro junto, vão ser as três. E a última é a macro, para ter a distância de 22 centímetros, para você ter a noção o quão próximo chega e qual que é a magnificação, né? O tamanho que pode aproximar e ficar grande o negócio, beleza? Olha, grande o negócio.
Bom, pessoal, bora lá para as considerações aqui mesmo. Acabei de gravar os vídeos e de rever as fotos e rever os vídeos. Moto G100, pessoal, este cara, vou continuar falando que ele é um intermediário com motor de top de linha, mais um intermediário e com tanque de combustível de top de linha, de um caminhão, digamos assim, porque a bateria dura muito. Quanto às câmeras, galera, este cara aqui é o intermediário, já que eu classifico ele assim, com as melhores câmeras que a Motorola traz em toda a linha de intermediários. Se a gente considerar os Fusion, os G, o Moto Z5G, Moto G9 Plus, é a melhor câmera. Não por conta dos sensores serem espetaculares, mas por conta de você ter aqui um Spectra 480, que é o que equipa o Snapdragon 865, 865 Plus e equipa o 870. Então o ISP, o processador de imagem desse cara, é muito bom. Ele falta um golinho para chegar em fotos de top de linha. E olha lá que teve fotos, principalmente modo retrato, que não tinha muita luz no fundo, que eu achei que ele se equiparou. Então, para quem gosta de Motorola ou para quem quer comprar ou quer fazer um upgrade de um Motorola intermediário para um cara desse, quando o preço der uma baixada, porque ele ainda está R$ 3.600, tem link na descrição. Caso você quiser comprar, compra utilizando os meus links, você me ajuda. Mas se você for esperar ele baixar, quando ele baixar de preço, eu acho que ele vai ser meio que imbatível dentre os Motorolas. Por quê? A galera, a maioria das pessoas, molecada ou até a galera que vai para o trabalho e quer voltar jogando, cara, esse cara vai rodar melhor do que quase todos, para não dizer todos os smartphones vendidos no Brasil atualmente tops de linha. E eu tô falando isso no mês de março de 2021, tá? É uma Adreno 650 aqui que roda os jogos perfeitamente no talo do talo, certo? Dificuldade nenhuma e além do mais, você tem bateria e ele não esquenta, tá? Ah, não tem som estéreo, liga fone de ouvido para você jogar, certo? Não, ele não é um top de linha, ele é um intermediário. Câmeras então melhores da linha intermediária da própria Motorola, faltando um pouco obviamente para chegar nos tops de linha, por exemplo, da Samsung, tá? E pode ser que se equipare, mas talvez falte um pouquinho para se equiparar com os novos dispositivos da Samsung que vão ser lançados ainda A52 e A72, que eu não testei ainda. A câmera macro é fora do comum. A câmera macro é a mesma câmera de 16 megapixels aqui, que faz fotos excelentes. Ela liga um flashzinho aqui, né, um ring, para você iluminar, ela aproxima muito bem. E além do mais, a ultra wide, que é a mesma câmera, tem autofoco para utilizar a função macro. Então você consegue tirar fotos com uma grande angular mais próximas do que qualquer dispositivo, por exemplo, da Samsung, que não tem foco automático na ultra wide. Então são vantagens, não estou dizendo que ele tem fotos no geral melhores do que esses caras, não tem foto melhor do que um S10, do que um S20, que um S21, que um Note 20, não tem, pessoal, tá? Dentre os Motorolas ele sim tem. A ultrawide aqui, que é a macro, é que se destaca na função macro. Na função da ultrawide que ela se destaca pelo foco, tá? A lente principal faz fotos muito boas, o desfoque é muito bom, tanto na frontal quanto na traseira. Não tinha ninguém aqui para fazer fotos da câmera traseira, utilizei só a frontal. E indo para a frontal, a gente fala das maiores downgrades desse cara aqui, né? Das incapacibilidades. Nossa, acho que eu criei esse termo agora. Ele não faz vídeos em 4K na frontal, nem 4K 30 e nem Full HD 60. É só Full HD, como eu disse. Os vídeos Full HD são de qualidade boa, a estabilização é boa, estabilização digital que não é ótica. Não tem um HDR sensacional, mas deve ter o melhor HDR de todos os intermediários da Motorola. O quesito aqui é, cara, ele tem um motorzão, tem um tanque grande, né, que é um tanque que eu digo que é o tanto de bateria que ele tem pela capacidade desse motor, que é o chipset Snapdragon 870, e as câmeras são acima da média de um Motorola por conta do processador de imagem da Qualcomm. Se eu recomendo ele, a hora que ele baixar na casa de 3.000, um pouquinho abaixo, 2.900, eu acho que ele começa a ser imbatível, principalmente porque você não vai ter fotos ruins, não vai ter vídeos ruins, vai ter essa falta de algumas coisas, como eu disse, como a não capacidade de fazer vídeos 4K na frontal, mas ainda assim você vai ter um dispositivo que se destaca até quando comparado com o top de linha em certos quesitos. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje então, pessoal. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e se for comprar, utiliza os meus links na descrição que você me ajuda demais, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.